sejam todos bem-vindos a mais uma Quarta da Vitória. Esse programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, pelo YouTube e também pelo Facebook. Participe conosco de um tempo de louvor, de adoração. Na sequência estaremos ouvindo o recado de Deus para as nossas vidas e depois nós estaremos orando por você. Lembre de colocar nos comentários deste vídeo também seus pedidos de oração para que nós possamos estar abençoando sua vida, tanto ao longo deste programa, quanto também nos cultos aqui da igreja. Fique ligadinho conosco e participe! Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença, desejo estar. Eu sei que nada sou, mas me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como manancial no meu interior, com águas vivas, restaura o teu ser. Para o teu louvor. Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para essa Quarta da Vitória. Se você puder para um pouquinho para receber essa palavra que vem de Deus para você. Amém? A palavra de hoje eu quero trazer aqui a situação entre fé e dúvida. São coisas opostas. Ou você tem fé ou você duvida. Elas duas não combinam. Não existe uma fé com dúvida, né? E na palavra de Deus, em várias situações, a gente vai ver isso, né? Nos evangelhos, em algumas situações, falando sobre isso, de uma fé verdadeira, de uma fé que não duvida. Em Tiago 1,6 diz assim: todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Aqui Tiago está falando da sabedoria, de quando a pessoa pede a Deus sabedoria, e só que ela pede, mas não tem aquela fé de que vai receber. Ela pede, mas será que eu vou receber? Será que Deus vai me dar? Será? Né? Então é uma fé que ela tem uma dúvida, como o Tiago coloca aqui, sem sombra de dúvida. Você não pode de maneira nenhuma, né, ter algo que, mas será que hoje, será que vai dar, será que não vai dar? Não, aí já não é fé. Onde tem uma sombra de dúvida, já não tem fé. A fé não é suficiente para você receber aquilo que você quer. Amém? Então a nossa palavra hoje vai ser em cima disso. E essa é uma situação que eu vou trazer aqui, que se passou com Pedro, né, quando ele experimentou o milagre, mas ele teve dúvida, né? Isso está em Mateus 14:30, que diz assim: todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, 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 salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então essa passagem aí é bastante conhecida, né? Que é onde Jesus apareceu ali no barco e Jesus estava andando sobre as águas, e aí foi quando Pedro pediu, né, que se fosse ele, que ele fosse até Jesus, e aconteceu isso aí, né? Então vamos analisar essa passagem em três partes. A primeira, que está no 14:30, diz: todavia, reparando na força do vento, teve medo. Irmãos, aqui
como eu disse aqui, ela está no contexto dessa passagem. Até quero ler essa passagem, o início dela, para a gente entender melhor como isso aconteceu. Começa em Mateus 14, 27. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais." No 28, ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao seu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe respondeu: "Vem." Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Deus. Então, essa passagem está nesse contexto aí, né, de que Pedro, vendo que era Jesus, até ele foi ousado. Né? Ele disse: "Se é o Senhor", eu não sei se ele foi meio desafiador, né? Ou se acho que foi as duas coisas, um pouco, né? Mas ele foi ousado: "Se é o Senhor, me faça que eu vá." Irmão, só ele fez isso. E eu acho que só Pedro mesmo para fazer uma coisa dessa, né? De dentro do barco, estava ali, que por pior que esteja a situação, estava a tempestade, mas o barco ainda era o ponto que eles estavam ali sem afundar. Mas ele então diz a Jesus: "Se é o Senhor, me disse para eu ir até o seu encontro." Né? E Jesus fala: "Vem." Então, irmãos, ali, veja o que acontece. Pedro experimenta o sobrenatural. Pedro experimentou o sobrenatural. E essa parte é só para a gente meditar nisso. Pensa um pouquinho nisso. Pedro experimentou o sobrenatural. E aí nos dá a lição seguinte: para a gente experimentar o sobrenatural, a gente tem que ser ousado. Né? Assim como Pedro foi. E isso é dificuldade, porque imagina até se ele tivesse um pedaço de tábua boiando naquele mar naquela hora. Ia ser muito difícil largar aquele pedaço de tábua, né? Porque aquilo, vamos dizer que era a segurança que ele tinha. E muitas vezes nós, estamos numa situação tão ruim, que no mar, em meio à tempestade que a gente está passando, a gente está em cima de um pedaço de tábua e não larga. Vendo Jesus ali, né, tendo a possibilidade de estar com Jesus, a gente não larga. Serve isso para a gente meditar. Mas vamos voltar ali, né, no que aconteceu com Pedro, né, que ele reparou na força do vento e aí ele teve medo. O medo, né, nesse caso, foi o que levou ele a ter dúvida. Ele viu todas aquelas ondas, toda aquela agitação do mar e ele teve medo, e isso levou ele à dúvida, né? E foi quando ele então afundou. Irmãos, o que nos traz aqui é: tire os olhos do mundo. Em meio às situações, tudo isso que a gente acontece, tudo isso que passa na nossa vida, nós às vezes focamos no mundo. E aí nós tiramos os olhos de Jesus, nos olhos do nosso Salvador, do nosso Criador, que é Deus. Nós tiramos os olhos deles e a gente afunda, a gente acaba caindo, né? O mundo, irmãos, ele vai sempre estar em meio a guerras, em meio a situações, em meio a doenças, em meio a dificuldade. Tudo isso faz parte do mundo. Mas nós podemos passar por isso. Ninguém quer isso, mas a gente pode passar por isso. Mas nós não temos que ter os olhos nisso. Os nossos olhos têm que estar em Deus. Os nossos olhos têm que estar em Jesus, sempre. Porque é Ele que vai nos tirar de todas as situações. Então, não importa o que seja, não importa o que a gente esteja passando, não importa que situação a gente esteja, os nossos olhos têm que estar em Jesus. Jesus é o nosso pastor, né? E o nosso pastor nos protege de todas as situações, em tudo que a gente estiver passando, nas dificuldades, em tudo, em enfermidades e tudo aquilo que a gente estiver passando. O nosso pastor está vendo, porque ele pastoreia. Então, o que é o que pastoreia? Que está olhando a cada ovelha. Nós somos ovelhas do seu aprisco. Então, ele está nos olhando, nos cuidando. Até um dia, por exemplo, se você imagina ali pastoreando, né? Tem uma ovelha que amanhece mancando. Ele vai ver aquilo lá e vai cuidar da gente. Ele já viu e já vai cuidar de nós. Então nós podemos ter a certeza de que Jesus está vendo, que Ele é conosco e vai nos cuidar. Então, irmãos, a lição é: tire os olhos do mundo. Não vai resolver. Sabe, estar reparando, estar olhando para as dificuldades, para todas as situações que o mundo está passando, não vai nos resolver. Vai resolver, vai nos ajudar, é colocar e estar com os olhos em Jesus. Amém? Então aqui o que aconteceu com Pedro, então ele reparou na força dos ventos. E foi isso que causou a dúvida, deu medo, e por isso, então, ele veio a afundar. Na sequência, né? Aí diz assim, que começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me.
Jesus estendeu imediatamente a mão e segurou. Essas três palavras, Senhor, salva-me, foi o suficiente, né, para que Jesus, de imediato, a palavra diz que foi imediatamente, Jesus estendeu a mão e tirou ali. Irmãos, essas três palavras têm que estar no nosso coração sempre, em todo o tempo, porque a gente vai passar por situações. E nessas situações, Senhor, salva-me, Jesus, salva-me. E eu vou dizer até que, se por acaso algum pensamento vier na sua mente, um pensamento mau, um pensamento de dúvida, um pensamento de que não vai dar certo, um pensamento de medo, o que a gente tem que falar? Jesus, salva-me. E eu tenho certeza, irmãos, que já de imediato esse pensamento vai sair da sua mente, esse medo vai sair do seu coração. Só com essas Jesus, né, 4 palavras, Jesus, salva-me. Faça a experiência, você vai ver, você vai ter surpresa e ver que realmente é assim. Amém? Em terceiro lugar, vamos falar ali no que está em 31, na parte B. E Jesus lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E aí vem uma questão, né? Que é a dúvida. Quando alguém duvida da gente, a gente não gosta, né? Você está falando a verdade, você está sendo honesto, está sendo sincero, e a pessoa duvida de você. Então, qual o sentimento que vem, né? Qual o sentimento que tem naquela hora que a pessoa duvidou? Poxa, ela não está duvidando da minha palavra, eu que sempre fui fiel, eu que sempre quis fazer o melhor, eu que sempre estou buscando fazer o melhor, essa pessoa está duvidando de mim. Isso não é bom, ninguém gosta disso. Imagina Deus, que mesmo quando nós estamos dormindo, Ele está cuidando de nós. Mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer, Deus sabe o nosso dia de amanhã. Deus já sabe, já está preparado o nosso dia de amanhã. E aí a gente vai duvidar dele? Imagina como é que Deus se sente nessa hora, né? Que faz tudo a tempo e a hora que Deus procura fazer para nós, né? E a gente ainda duvida, né? Agora vamos entender o que é a dúvida, né? O que o dicionário diz sobre dúvida? Quer dizer estar descrente, né? Considerar algo improvável ou impossível. A dúvida é isso. Expressar dúvida, descrença, hesitar, né? Em alguns casos, a dúvida pode ser sinônimo de suspeita e ceticismo. Ceticismo que é um estado de quem duvida de tudo, de quem é descrente. Um indivíduo cético caracteriza por ter predisposição constante para a dúvida, para a incredulidade. E aí, irmãos, duvidar da palavra de Deus é até um pecado. É um pecado. É como se eu estivesse dizendo para Deus, não, eu não acredito no que o Senhor está falando. Eu não acredito no que o Senhor está dizendo. Eu não acredito que o Senhor pode me curar. Eu não acredito que o Senhor pode me salvar. Eu não acredito que o Senhor pode alinhar meus passos, que o Senhor pode endireitar minhas veredas. É como se estivesse a gente falando isso para Deus. Eu não acredito que o Senhor possa fazer isso. Irmãos, Deus nos deu a vida. Deus nos curou já. Olha para trás um pouco e a gente vai poder ver quanto Deus já nos curou, já nos salvou, nos deu livramentos que a gente até nem sabe, situações que a gente nem sabe, e Deus nos livrou. Então, não podemos, não devemos, de forma nenhuma, duvidar de Deus. Então, vamos manter a nossa fé, manter a fé que Deus é conosco, que Ele foi e será conosco em todo o tempo. Amém? Dúvida e fé não combinam. Fé é decisão. Decida crer. Fé é decisão, não é sentimento. Eu sinto que aqui eu posso crer. Não, é uma decisão. Eu vou acreditar. Eu vou acreditar que Deus vai me dar a vitória, vou acreditar que Deus vai me curar, eu vou acreditar. É uma decisão minha. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui de uma semana, mas eu não vou deixar de crer. E às vezes até a gente está com a nossa fé provada, às vezes, né? Que às vezes as coisas demoram um pouco. Às vezes Deus está nos preparando para receber um milagre, não é mesmo? E Deus às vezes está nos provando. Vamos ver até onde vai. Vamos ver até onde vai essa fé. Não esmoreçamos. Não podemos esmorecer. Esmorecer na fé, desistir de forma nenhuma, desistir da fé, não importa quanto tempo demora. Nós temos aí muitas vezes testemunhos de pessoas que às vezes esperaram tempo para ser curadas, para ser restauradas, para ser restabelecido, né? Algumas situações. Então, vamos decidir por crer, vamos decidir pela fé sempre,
constante em Deus. Amém? Quero orar por você. Senhor Deus Pai, coloco diante do Senhor cada ouvinte dessa palavra, cada filho teu que nessa hora recebeu essa palavra, Senhor, que fala de fé, de fala, Senhor, que não duvidar. Cada um de que recebeu essa palavra, Pai, que essa palavra esteja no coração dessa pessoa agora, que ela venha a ser lavada agora, que essa palavra venha limpar do coração e da mente toda dúvida. Se ainda tem dúvida no coração e na mente dos teus filhos, que sejam lavadas agora, que seus filhos sejam libertos, ó Pai, sejam libertos desse sentimento, dessa dúvida, dessa descrença, Pai, no nome de Jesus, que todos nós tiremos os olhos do mundo e vamos manter os olhos em Jesus, que é o nosso Salvador, que é o nosso pastor, que já nos deu provas, Pai, muitas provas de que Ele é conosco, que Ele nos protege, que Ele nos guarda, Senhor, no nome de Jesus, que cada ouvinte dessa palavra, que essa palavra esteja no coração nosso, todos os dias, ao despertar até ao deitar, que de forma nenhuma nós venhamos deixar que a nossa fé venha a esmorecer, que a nossa fé venha a ser atingida, que a nossa fé venha a ser abalada, Pai. De forma nenhuma, não importa o que nós estejamos vendo, não importa o que esteja à nossa frente, Pai, que a nossa fé esteja no Senhor e que nada, nem ninguém abale essa fé no Senhor, no nome de Jesus. Irmãos, continue conosco, temos mais oração, mais informação para você. Amém? Dando sequência agora no desfecho deste programa, eu gostaria de orar e abençoar tua vida financeira, tua vida profissional. Então, se hoje é dia de você ofertar, dizimar, segure na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Lembrando que aqui no rodapé nós colocamos a forma que você pode fazer isso de maneira online, seja através das transferências, através do Pix, e que Deus possa estar abençoando a sua vida. O Salmo 41 nos diz assim, versículos de 1 a 3, que Deus, Ele abençoa quem ajuda o necessitado. Ele salva essas pessoas no dia da dificuldade. Também o Senhor protege e guarda suas vidas, fazendo com que elas sejam felizes. E no dia da doença, o Senhor cuida delas. Que lindo, né? Nós entendemos que quando nós estendemos a mão em direção ao próximo, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor, Ele cuida de todas as coisas da nossa vida. Que você possa realmente, ao estender a sua mão na noite de hoje, sentir-se cuidado, sentir-se amparado pelo Senhor, sentir-se que Deus, Ele está no controle da tua vida e Ele estará te abençoando ricamente. Ore conosco, Pai querido e Pai amado, Senhor, nós colocamos diante do teu altar a vida daquele que nesta noite está dizimando, está ofertando, está lançando uma semente na tua presença. Que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar sobre a vida dos teus filhos bênçãos sem medidas, Pai. Deus querido, que realmente é aquele que precisa, Pai, de um milagre na sua vida financeira, na sua vida profissional. Tu és poderoso para operar, para fazer infinitamente mais daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Deus, que assim como nós lemos neste Salmo 41, o Senhor salva a vida daquele que abençoa o necessitado no dia da dificuldade. Que o Senhor possa estender a mão em direção ao teu povo, que lança uma oferta, que entrega o seu dízimo nesta noite. Que o Senhor possa estar abençoando cada área, mas em especial nós rogamos a bênção sobre a vida financeira, sobre o trabalho, sobre aquele que precisa comprar, sobre aquele que precisa vender, sobre aquele que precisa negociar. Que o Senhor possa realmente ser o Deus que supre todas as necessidades, o Deus Jeová Jiré, o nosso Deus provedor, Pai. Fica com o teu povo, abençoa na saúde se necessário for, abençoa ali a dispensa do teu povo, mas que em nome de Jesus o teu nome seja sempre honrado e glorificado na vida daquele que tem um coração grato, na vida daquele que tem um coração que semeia, um coração no altar. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Gostaria de te convidar para estar conosco amanhã, quinta-feira, na nossa Manhã das Causas Impossíveis, às 8 horas, aqui no Projeto Cristo para as Nações. Lembrar que amanhã nós temos nosso Café da Comunhão, venha tomar um delicioso café conosco, venha participar deste tempo juntos em família.
Também lembrar que sexta-feira nós temos uma programação especial nesta semana, é a nossa Sexta-feira Santa, onde nós estaremos ali fazendo a bênção do sangue do Cordeiro, participando do cálice, lembrando o momento do sacrifício na cruz do Calvário, declarando a nossa vitória em Cristo Jesus. Também o pastor Josué estará partindo o pão num ato muito especial com toda a igreja, e também estaremos entregando a todos aqueles que estiverem conosco a fitinha vermelha, para toda vez que você olhar na chave da sua casa ali a fitinha, você possa lembrar, né, que uma vez o sangue foi aspergido na porta do lar dos hebreus, declarando a vitória, que a nossa casa está debaixo do sangue do Cordeiro. Lembrar também que domingo nós estaremos aqui com a Santa Ceia da Ressurreição dos Sonhos, às 10 horas da manhã e às 18 horas. Ali o momento que nós lembramos quando o povo foi liberto do Egito e ali participou da ceia com o pão sem fermento, as ervas amargas, o carneiro assado e o cálice. Então não deixe de estar conosco, lembrando que no culto da manhã, às 10 horas, nós também teremos o Teatro de Páscoa do Ministério Infanto Juvenil. Você é nosso convidado, venha participar dessa semana especial que é a Semana Santa. Deus abençoe a sua vida e até a próxima quarta-feira, às 21 horas, com mais uma Quarta da Vitória, a sua igreja online.